Minha mãe uma vez me trancou para fora, na varanda durante uma rara nevasca que atingiu a serra. Eu tinha 12 anos, ainda vestindo minhas roupas finas da escola, observando o vidro da porta embaçar enquanto ela sorria do calor lá de dentro. Quando implorei para que me deixasse entrar, ela não vacilou. Ar fresco fortalece o caráter, ela disse e apagou a luz. Fiquei lá fora a noite toda, contando os segundos entre meus tremores e o som da sua risada. 6 anos depois, as enfermeiras a encontraram encolhida, perto de uma janela, por onde entrava uma corrente de ar, sussurrando por mais um cobertor. Acho que a vida ensina suas próprias lições, só que nem sempre as que planejamos. Meu nome é Arthur Mendes. Eu nunca esqueci aquela noite, nem como o frio pode viver sob a sua pele, muito tempo depois que a geada derrete. Antes de compartilhar minha história, eu adoraria saber que você está aqui comigo, me ouvindo. Comente "Oi" aqui embaixo, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, saber que alguém está aí faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se no canal. Cada história aqui guarda um pedaço de alguém que sobreviveu ao que outros não conseguiram. Talvez minha história o lembre que até os corações mais frios podem descongelar. A ligação veio pouco depois da meia-noite. A voz de uma enfermeira, calma demais para ser casual. Sr. Mendes, sua mãe foi encontrada perto da janela novamente. Ela continua pedindo outro cobertor. Dirigi sob a chuva congelada, que pintava o para-brisa de branco. Meus limpadores rangiam como dentes. Quando cheguei ao lado da serra, a neve havia parado, mas o vento não. A ala leste cheirava antisséptico e poeira de aquecedor. O quarto dela ficava no final do corredor, aquele com a janela virada para o norte, que nunca pegava sol. Quando entrei, ela estava sentada na cadeira ao lado da janela, com os ombros curvados, um único cobertor fino sobre os joelhos. O termostato digital, acima da cama dela, marcava exatamente o mínimo legal permitido. 20 deg, sim. Toquei no vidro da janela. Ele tremia com a corrente de ar. A vedação, ao longo da moldura, havia se soltado anos atrás. A senhora Mendes insiste em sentar-se aí, disse a enfermeira da noite, suavemente. Nós oferecemos mudar a cama dela para mais perto do aquecedor, mas ela gosta da vista. Claro que gostava. As luzes do estacionamento refletiam no gelo, transformando o vidro em um espelho. Naquele reflexo, eu vi nós dois. Ela na cadeira, eu atrás dela, e a tempestade pressionando o vidro. Meus dedos ficaram dormentes quando pressionei o vidro, e uma memória me cortou como aquele mesmo vento. Eu tinha 12 anos, mesma cidade, casa diferente. Mamãe havia trancado a porta da varanda atrás de mim porque eu tinha esquecido de tirar a neve dos degraus. Ar fresco fortalece o caráter, ela disse, observando-me através do vidro, enquanto eu tremia com minhas roupas de escola. Chorei até as lágrimas congelarem em minhas bochechas, e então parei. Aprendi que o silêncio durava mais do que a súplica. Agora, décadas depois, eu estava em outro quarto frio, escrevendo em minha prancheta como se isso importasse. Paciente relata sentir frio, temperatura 20 degs. Ambiente atende ao padrão legal. Eu disse a mim mesmo que isso era diferente. Ela não estava sendo punida. Ela estava sob cuidados regulamentados. Eu era o adulto agora, o profissional, aquele que seguia as regras. Ainda assim, meus olhos se demoraram na vedação da janela, na pequena fresta por onde a corrente de ar sussurrava. A enfermeira se desculpou novamente pelo frio, prometendo registrar outro pedido de manutenção. Eu assenti, agradeci e enrolei o cobertor mais apertado em volta das pernas da minha mãe.
Ela se mexeu, meio adormecida. É você, Arthur? Sou eu disse. Volte a dormir. Você sempre se preocupou demais. Sua voz soou rouca. Eu sou mais forte do que pareço. Eu sorri, sem querer. Eu sei. Quando ela adormeceu, verifiquei todos os formulários presos na parede. O registro de inspeção do aquecimento, a lista de verificação de segurança do paciente, o cartaz laminado que dizia segurança em primeiro lugar. Todas as caixas estavam marcadas, todas as regras seguidas. Isso deveria me fazer sentir correto. Em vez disso, apenas me fez sentir frio. Ao sair, girei a trava da janela com força, sentindo o clique do metal contra metal. O ar no corredor não estava mais quente, a luz fluorescente zumbindo acima como uma colmeia congelada. Eu estava na metade do corredor quando ouvi o som fraco e deliberado de uma trava se abrindo novamente. 2 dias antes, eu estava sentado na minha mesa, no escritório em Dois Lagos, comparando casas de repouso. A tela brilhava com colunas, controle de infecções, citações de medicação, reclamações sobre aquecimento, custo por dia. A primeira casa tinha um alerta de percevejos. A segunda tinha um processo por supermedicação de residentes. A terceira, o Lar Cum da Serra, ala leste, passava em todas as auditorias, embora seu sistema de aquecimento estivesse em reparo. Mínimo de 20 Lirdegs dentro da norma. Eu a selecionei. Digitei uma nota. Exposição ao frio possível. Ambiente atende ao padrão. Para qualquer outra pessoa, era uma escolha burocrática. Para mim, era estratégia. Eu disse a mim mesmo que era prático. Perto o suficiente para visitas, aprovado pelo plano de saúde, seguro por todas as métricas. Mas parte de mim queria precisão, ordem, controle. Regras frias e calculadas para dar sentido ao caos que ela um dia chamou de maternidade. Beatriz Lima, a diretora da instituição, me encontrou na recepção. Temos um quarto disponível na ala leste, disse ela. É um pouco mais frio, mas está em conformidade. Estará ótimo. Assinei os formulários de admissão. Consentimento, seguro, segurança contra incêndio. Coloquei 2 roupões de fleece grossos no armário dela, do tipo que era quente, mas áspero. Funcional, mas sem alegria. Eu os escolhi de propósito. Conforto sem luxo. Compaixão com limites. Quando mamãe chegou, parecia quase alegre. Você pensou em tudo, disse ela, sorrindo. Até minha colega de quarto parece gentil. Sua colega de quarto, Ruth Delgado, estava tricotando perto da janela. Seus nós dos dedos estavam inchados pela artrite, mas ela sorriu para nós dois. A ala leste é um pouco fria, disse ela, mas você se acostuma. Camadas são suas amigas. Bom saber, respondi. Mamãe riu. Eu costumava dizer a mesma coisa para o Arthur quando ele era pequeno. Só que ele nunca gostou de camadas, não é, querido? Acho que aprendi, eu disse. Ela riu suavemente e se virou para Ruth. Minha filha do meio, Silvana. Sempre foi delicada, precisava de seu aquecedor à noite. Mas o Arthur aqui, ele foi feito para durar. As palavras soaram leves, como um elogio, mas senti a ferroada por baixo delas. Mais tarde, naquela noite, Lucas ligou do seu turno noturno. Ele havia sido adotado pela família quando éramos adolescentes. A única pessoa que ainda acreditava que mamãe tinha boas intenções. Você já escolheu o lugar? Ele perguntou. Sim. É seguro, acessível. Bom programa de fisioterapia. Ela tem sorte de ter você, disse ele. A maioria das pessoas não dedicaria tanto tempo.
Ao fundo, ouvi a voz dela fracamente pelo telefone dele. Diga a ele que estou aquecida o suficiente. Ele se preocupa demais. Eu não disse nada. Depois de desligar, desempacotei o último item. Um aquecedor portátil, pequeno e certificado como seguro. Coloquei-o no canto, com sua etiqueta de inspeção anexada. Quando avisei a enfermeira, ela franziu a testa, se desculpando. Teremos que submeter isso para aprovação antes de ligá-lo. Protocolo de segurança contra incêndio. Claro, eu disse. Eu até sorri. Regulamentos foram feitos para serem seguidos. Deixei-o ali, sabendo que levaria dias. Outra noite a 20 de julho não faria mal a ninguém. Antes de sair, fiquei na porta, observando-a se acomodar. Ruth se esticou gentilmente, puxando o roupão mais apertado em volta dos ombros dela. Mamãe sorriu e o afrouxou novamente. Não se preocupe, disse ela. Eu lido com o frio melhor do que a maioria. Ela olhou para mim, seus olhos claros, indecifráveis. Você sempre foi um menino cuidadoso. Alguém tinha que ser. Quando pisei no corredor, vi meu reflexo no chão polido. Prancheta na mão, rosto inexpressivo, postura ereta. Tudo no lugar, cada decisão justificada. No entanto, algo em mim ainda parecia desequilibrado, como se a temperatura dentro do meu peito tivesse caído alguns graus. O aquecedor estava atrás de mim, silencioso e desligado. O termostato piscava constante em 20 graus, seus dígitos vermelhos brilhando como um veredito. Eu disse a mim mesmo que tinha feito tudo certo, tudo de acordo com as regras. Mas quando a porta se fechou e ouvi o leve silvo do vento passando pela janela virada para o norte, percebi que havia projetado um sistema perfeito. Um que não deixava espaço para o calor. Na quinta-feira à tarde, a ala leste cheirava levemente a talco, biscoitos de maisena e pomada. O jogo de bingo semanal havia se tornado seu próprio pequeno reino. Cada residente no círculo tinha sua hierarquia, seu tom, seu ritmo de fofoca. Eu fiquei perto da porta, prancheta debaixo do braço, observando minha mãe orquestrar a mesa como uma maestrina. Suas mãos, finas e elegantes, batiam em sua xícara de chá enquanto falava. Na época em que criei 3 filhos com um único salário, ela começou, a voz tremendo o suficiente para parecer honesta. Eu não tinha o luxo do calor ou do conforto. Meu filho do meio, o Arthur, era teimoso. Ele acreditava em fazer as coisas pelas regras, não pelo coração. O grupo riu, um coro suave de exaustão compartilhada. Ela sabia exatamente até o que estava fazendo. Com cada palavra, ela construía para si uma narrativa de resistência e, para mim, uma de distanciamento. Quando alguém brincou que os filhos de hoje em dia não aguentavam uma corrente de ar, ela sorriu e disse: "Oh, o meu aguenta. Ele prefere o frio." Risadas esvoaçaram como mariposas pela sala. Mantive meu rosto neutro, mas meu maxilar doía de tanto apertar. Depois, enquanto os residentes voltavam para seus quartos, vi Ruth sussurrar para outra mulher, seus olhos se voltando para mim. Minha mãe encontrou meu olhar e ergueu a xícara ligeiramente, como se brindasse a mim do outro lado da sala. À noite, parei em um café, perto da clínica, para colocar a papelada em dia. Meu celular vibrou com um número que eu não reconhecia. "Arthur Mendes", disse uma voz. "Aqui é Diego Ortiz, do Serviço de Proteção ao Idoso. Recebemos uma denúncia anônima sobre possível negligência envolvendo sua mãe no lar Cume da Serra." As palavras caíram pesadas. Negligência. O relatório alega que você, como familiar e assistente social, a colocou intencionalmente em uma ala fria por motivos pessoais. Fechei meu laptop, forçando calma em meu tom. Está tudo documentado. Registros de temperatura,
formulário de consentimento, inspeções de segurança. Tudo dentro da norma. Isso é bom, disse ele. Ainda assim, somos obrigados a investigar. Quando a chamada terminou, meu reflexo me encarou da tela preta. Maxilar cerrado, olhos mais frios que o café que eu não havia tocado. Passei a hora seguinte imprimindo e etiquetando arquivos. Comparações de instalações, certificados de aquecimento, resumos de alta. Grampeei provas de conformidade a cada acusação que pude imaginar. Então, montei uma pasta tão grossa que mal fechava. Um escudo feito de papel e negação. Naquela noite, Lucas passou na clínica com flores e chocolates. Cheguei logo depois dele, ainda com minha jaqueta de trabalho. Ele estava inclinado sobre a cadeira da mamãe, esfregando as mãos dela. Estão congelando, disse ele. Eu estou bem, ela respondeu, a voz suave e deliberada. Seu irmão conhece os regulamentos melhor do que ninguém. Lucas se virou para mim. Por que a ala leste, Arthur? A ala oeste é mais quente. Eu comecei minha explicação ensaiada. Cobertura do plano de saúde, fisioterapia de qualidade, proporção de funcionários por paciente. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Seus olhos foram para a janela atrás dela. Mamãe sorriu fracamente. Ele fez a lição de casa, disse ela, e então lhe entregou um pequeno caderno espiral. Veja, eu tenho anotado, apenas um hábito. Dentro, vi a caligrafia dela. Leituras de temperatura, de hora em hora, escritas em tinta azul caprichada. Meia-noite, 19:20 eggs. Gelo se formando, manhã cedo, corrente de ar frio perto do peitoril. Era meticuloso, condenatório em sua inocência. Ela está anotando tudo? Perguntou Lucas. Apenas suas impressões, eu disse. Não são dados oficiais. Ainda assim, as palavras corrente de ar frio brilhavam na página como evidência. Senti meu controle escorregar sob o peso de sua caligrafia cuidadosa. Quando Lucas saiu, ele não apertou minha mão. Mais tarde naquela noite, uma mensagem apareceu no meu celular. Uma foto de um vidro embaciado. Uma marca de mão fraca manchada nele. Abaixo, seu texto dizia: não precisa de números, basta olhar. Fiquei olhando a imagem por um longo tempo, o vapor no vidro se fundindo com meu próprio reflexo na tela escura. Então, larguei o celular. Minha mão direita tremia por causa do problema de circulação que sempre atacava no frio. A ironia não me escapou. Eu havia projetado um sistema para protegê-la do sofrimento. E agora, eu era o único tremendo. O relatório viria. A investigação se seguiria. Mas o jogo já havia começado. E minha mãe tinha feito o primeiro movimento. A ligação veio antes desde o amanhecer. A voz de Beatriz Lima tremia do outro lado. A temperatura da sua mãe caiu para 35 dias na noite passada. Nós a estabilizamos, mas ela foi encontrada perto da janela novamente. Quando cheguei, a neve lá fora era um oceano branco engolindo o estacionamento. Lá dentro, o ar estava denso com desinfetante e culpa. Minha mãe estava deitada na cama, apoiada, um cobertor em volta dos ombros, um pequeno caco de gelo derretendo em sua palma. Ela gosta de segurá-lo, disse a enfermeira em voz baixa. Diz que a ajuda-o a respirar. A janela atrás dela estava entreaberta, uma fresta de uns 2 centímetros. Quem abriu isso? Perguntei. A enfermeira hesitou. Não sabemos. Talvez ela mesma. Ela diz que o ar parece fresco. Lucas entrou 10 minutos depois, ainda de uniforme do hospital. Se ela morrer de frio aqui, a culpa é sua. Ela está estável, eu disse.
Não há perigo. Os sinais vitais estão dentro da normalidade. Ele me fuzilou com o olhar. Normalidade? Ela não é um termostato, Arthur. Antes que eu pudesse responder, mamãe estendeu a mão para ele. Não culpe seu irmão, ela sussurrou. Ele apenas conhece as regras melhor do que ninguém. As palavras me cortaram. Eu queria argumentar, explicar que cada decisão era defensável, mensurável. Mas o tom dela, calmo, quase orgulhoso, fazia parecer uma confissão de fé. Mais tarde, naquele dia, encontrei Diego Ortiz em um pequeno café perto do escritório. Ele era mais jovem do que eu esperava, com olhos firmes, educado, mas perscrutador. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro estava a denúncia anônima, digitada de forma impecável. Arthur Mendes, assistente social, colocou intencionalmente sua mãe em um ambiente subaquecido como punição por traumas passados. Lia-se como um roteiro que alguém havia escrito com precisão. Entreguei-lhe minha pasta em resposta. Todos os registros de temperatura, formulários de segurança e notas de inspeção, eu disse. Ele folheou algumas páginas, assentindo. Tudo confere. Nenhuma violação técnica. Então terminamos. Ele ergueu o olhar. Não exatamente. Não estou aqui por violações. Estou aqui por motivo. Encarei seu olhar. Motivo não faz parte do regulamento. Ele sorriu levemente. É isso que torna as coisas difíceis. Concordamos em uma inspeção no local no dia seguinte. Diego, Beatriz e o Dr. Magalhães do Conselho Médico a conduziriam juntos. Quando chegaram, os corredores brilhavam como um argumento recém-polido. Mamãe estava sentada perto da mesma janela, cortina entreaberta, sem roupão, apesar do frio. Diego perguntou gentilmente. Senhora Mendes, a senhora está confortável? Ela assentiu, a voz baixa, mas firme. Meu filho escolheu este lugar. Eu confio nele. A enfermeira leu o termômetro em voz alta. 20 de Burresi. Exatamente o limiar. Legal, defensável, frio. Diego anotou, sua caneta lenta. Ambiente atende ao padrão. Dinâmica familiar sob análise. Depois que eles saíram, fiquei para fechar a janela. Mamãe me observou. Você aprendeu comigo, disse ela suavemente. Como machucar as pessoas e ainda manter sua papelada em ordem. As palavras queimaram mais fundo do que o ar que entrava pela fresta. Eu queria negar, mas tudo o que consegui fazer foi apertar a trava. O clique soou final. Enquanto eu caminhava pelo corredor, a neve lá fora se agitava contra o vidro. Meu celular vibrou com a cópia digital do relatório. Rolei até a última linha. Nenhum abuso encontrado. Tecnicamente perfeito, legalmente sólido, moralmente insuportável. Fiquei ali, casaco desabotoado, o vento pressionando o vidro como uma exalação lenta. Pela primeira vez em anos, eu não sabia dizer se estava tremendo de frio ou da verdade de que todas as minhas regras haviam me levado de volta ao tipo de crueldade dela. Saí sem me despedir. Lá fora, o ar cortava minhas luvas, cru e limpo, como se o mundo estivesse me desafiando a respirá-lo e ver que tipo de homem ele havia construído. Uma semana após a inspeção, Lucas parou de me dar o benefício da dúvida. Discutimos no estacionamento sob um céu cinzento que cheirava a metal e neve. Ele disse que estava cansado de ver nossa mãe tremer ao lado de uma janela enquanto eu recitava normas. Ele havia encontrado uma vaga no Recanto Aconchego, em Porto Alegre, onde o termostato era alto e ninguém reclamava de correntes de ar.
Eu lhe disse que aquela instituição tinha um rastro de queixas sobre sedação excessiva. Ele disse que o calor não era negociável. Prefiro vê-la sonolenta do que vê-la batendo os dentes, disse ele. E o jeito como sua voz falhou me fez concordar em ir com eles de qualquer maneira. O calor nos atingiu no momento em que passamos pelas portas automáticas, uma parede de ar denso que cheirava a água sanitária e vegetais cozidos demais. O termostato do saguão brilhava em 28 graus Celsius, como uma febre. Os corredores estavam cheios de carrinhos e funcionários apressados, cujos uniformes grudavam úmidos em suas costas. Minha mãe se endireitou na maca, como se seus ossos tivessem aprendido a aplaudir. Finalmente, disse ela, sorrindo para Lucas. Alguém que entende. Deveria ter me aliviado ver a cor voltar às suas bochechas. Em vez disso, pareceu como assistir a uma máscara se acomodar em seu rosto. O quarto dela era pequeno e barulhento. Uma televisão no corredor vazando risadas enlatadas. A mulher na outra cama dormia com a boca ligeiramente aberta, as mãos se contorcendo em intervalos estranhos, como se os fios de uma marionete tivessem sido puxados com muita força. Mamãe não pareceu notar. Pelo menos aqui, disse ela, afagando o cobertor. As pessoas valorizam o conforto. Passei espremido por um carrinho até o posto de enfermagem e pedi para ver a lista de medicamentos. O prontuário mostrava o nome dela ao lado de uma coluna organizada de doses. Lorazepam, à noite. Quetiapina, conforme necessário, para agitação. Trazodona, Pona, para dormir. Tudo dentro dos limites permitidos. Tudo fácil de defender. Tudo resultando em silêncio. Pedi para falar com a enfermeira-chefe. Ela chegou com a paciência cansada de alguém que aprendeu a vestir 12 horas como um casaco. Apontei para as dosagens. São altas para a primeira semana. Ela deu de ombros. Sua mãe está ansiosa. Seguimos as ordens do médico. Não queremos que ela fique angustiada. Voltei para o quarto enquanto um técnico media os sinais vitais da mamãe. Sob a luz amarelada, suas pálpebras caíam como cortinas pesadas. Como você se sente? Perguntei. Aquecida, disse ela. Aquecida é bom. Lembrei-me da varanda, do inverno em que eu tinha 12 anos. De como o frio me ensinou a catalogar sensações e arquivá-las. Frio, pois medo. Agora ela catalogava o calor com a mesma precisão, como se o próprio calor pudesse absolver tudo o que veio antes. A outra residente gemeu durante o sono. A foto de sua família estava na mesa de cabeceira, um retrato escolar de um menino com sardas e um dente faltando. O sorriso dele tinha o tipo de otimismo que assume que os adultos fazem escolhas por amor, não por conveniência. Desviei o olhar. Depois que saímos, Lucas mandou uma mensagem, triunfante e terna, na mesma linha. Ela não tremeu nenhuma vez. Finalmente, está confortável. Fiquei olhando as palavras antes de responder. Ela não está confortável. Ela está entorpecida. Ele não respondeu. De volta à minha mesa, pesquisei em bancos de dados judicis e encontrei 3 processos contra o Recanto Aconchego nos últimos 2 anos. Todos resolvidos, cada um alegando contenção química por meio de gerenciamento comportamental. Imprimi-os, sem comentários, coloquei-os em uma pasta marcada com o nome dela e fechei a gaveta como se pudesse trancar o futuro do lado de fora. Nas minhas anotações do caso, escrevi o que a norma exigia. Paciente admitida no recanto. Aconchego a pedido da família. Plano de cuidados iniciado. Ambiente dentro do padrão. Temperatura 28 joules. A frase ficou ali, como um quarto selado. Voltei ao entardecer. Os corredores zumbiam baixo, como um animal adormecido. Mamãe já estava meio grogue, a TV pintando seu rosto de azul. Puxei uma cadeira para o lado da cama dela
e ouvi sua respiração. Depois de um tempo, seus lábios se moveram em torno de uma frase que ela me ensinou a temer e obedecer. Ar fresco fortalece. Ela não terminou. O resto afundou sob os remédios, e o calor e o sono tomaram o que o frio nunca pôde. Levantei-me para sair e vi meu reflexo na janela escura. Eu parecia um homem que aprendeu a falar fluentemente em formulários e normas. Um homem que poderia defender qualquer resultado, desde que as assinaturas estivessem nas caixas certas. O quarto estava quente, mas algo em mim nunca se sentira mais frio. No final do mês, o recanto com aconchego havia lixado as arestas da minha mãe até um brilho dócil. Ela sentava, em uma cadeira de rodas, perto de uma figueira, no saguão. Um suéter sobre os joelhos como um acessório. Seus olhos demoravam um pouco demais para me reconhecer. Verifiquei o prontuário novamente. As dosagens não haviam mudado. Quando pedi uma redução gradual, a enfermeira me disse que precisava da ordem do médico. O médico, quando finalmente o encontrei, me disse que a equipe de enfermagem relatava agitação e sono ruim, e que o regime atual apoiava a qualidade de vida. A frase soava como isopor. Mamãe me observava da cadeira, a cabeça inclinada, como se eu fosse um quadro, pendurado um pouco torto. Você venceu, disse ela suavemente. Não sinto mais frio. Era isso que você queria? Eu não respondi, porque a resposta honesta teria ficado entalada na minha garganta. O que eu queria uma vez era que ela soubesse como era ser pequeno enquanto alguém chamava isso de caráter. O que eu consegui foi uma mulher sedada demais para se lembrar da lição. No estacionamento, a neve batia no para-brisa como unhas. Meu celular vibrou com um e-mail de Beatriz Lima. Reparos no aquecimento do lar cume da serra, concluídos. Ala oeste, estável, em 23 DEG. Vaga disponível. As palavras subiram e desceram no meu peito. Fiquei ali, com o motor ligado, aquecedor desligado, a respiração embaçando o vidro, pensando em Lúcia Alvarez, na casa dela, onde ela me deixava aquecer as mãos sobre um aquecedor a gás barulhento. Fazer a coisa certa no papel não salva uma alma. Ela me disse da última vez que a visitei. Só faz o papel parecer bom. Voltei para dentro e encontrei Lucas no corredor, seus olhos vermelhos do turno da noite. Vamos transferi-la de volta, eu disse. Ele balançou a cabeça. Chega de mudanças. Ela finalmente está segura. Entreguei a ele a pasta com os processos e o prontuário atualizado, com as colunas circuladas. Ele leu em silêncio, depois olhou para nossa mãe através do vidro da sala de atividades, onde uma auxiliar distribuía toalhas quentes para limpar as mãos antes do jantar. Eu só queria que ela parasse de tremer, disse ele. Eu não queria isso. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. A voz de Diego era baixa. Um funcionário do Recanto Aconchego fez uma denúncia sobre as práticas de medicação. Vamos investigar. Você quer se envolver? Eu lhe disse que não. Ali, eu era família, comprometido demais para fingir o contrário. Naquela noite, sentei-me ao lado da mamãe e falei abertamente. Você sabe o que eles estão te dando? Ela sorriu. Não importa. É quente. Olhei para minhas próprias mãos. As pontas dos dedos estavam esbranquiçadas pela má circulação, as unhas com aquela tonalidade azulada que aparece com o frio e o estresse. Eu era o único tremendo no quarto, superaquecido. A ironia era tão perfeita que parecia um castigo. Assinei o pedido de transferência para o lar cume da serra com uma nota para o prontuário. Paciente adequada para ambiente de 23 GWG. Tolerância a temperaturas mais altas é baixa devido à sedação. A precisão era fácil.
A misericórdia era mais difícil. Na manhã seguinte, mamãe ligou para Lucas o telefone da enfermaria e disse que eu a estava mandando de volta para o lado frio do mundo. Ele invadiu meu escritório antes do almoço. Você a quer em um lugar que a faz sofrer? Ele disse. Eu a quero em um lugar que a faça sentir. Ele andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Você ao menos se escuta? Eu me escutava. Eu ouvia a parte de mim que gostava de linhas, limites e números, porque eles não podem te olhar de volta. Eu ouvia o menino que aprendeu que pedir não abria portas, apenas desgastava sua voz. Você acha que o calor a protege? Eu disse. Ele a esconde. Esconde o que estamos fazendo. Nos encontramos com Diego naquela tarde em uma sala lateral do serviço de proteção, com arte ruim nas paredes e uma garrafa de café que tinha gosto de fumaça. Ele explicou o processo em frases calmas e medidas. Depois se virou para minha mãe, que havia chegado em uma cadeira de transporte, um cobertor arrumado em volta dela, por um motorista que não conhecia nossa história e não precisava conhecer. Onde a senhora quer estar, senhora Mendes? Ele perguntou. Ela olhou para mim, depois para Lucas. Seu rosto se suavizou de uma forma que eu não reconheci. Onde quer que meu filho acredite ser o apropriado, disse ela. A palavra que ela escolheu não foi cruel, mas caiu como um veredito. Apropriado, adequado, em conformidade. Toda essa da linguagem que eu havia usado para me impedir de sentir algo muito forte. Ninguém falou por um longo tempo. Do lado de fora da janela, a neve havia começado de novo, fina como cinza. Diego escreveu algo, mas não leu em voz alta. Lucas encarava a mesa. Minha mãe dobrou o canto do cobertor e o alisou. Pensei na varanda, na porta de vidro, no sorriso dela, na minha respiração se tornando branca, e em como eu havia construído uma vida provando que os quartos eram seguros. Quando a reunião terminou, dirigi até o recanto aconchego e fiquei na porta dela com o pacote de transferência na mão. Ela parecia muito pequena em todo aquele calor. Vamos amanhã, eu disse. Eles consertaram o aquecimento. O quarto está quente. Não esse tipo de quente, mas o suficiente. Ela assentiu, como se eu finalmente tivesse resolvido um problema de matemática que ela me dera para me manter ocupado. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei-me à mesa da cozinha com as luzes apagadas, ouvindo o aquecedor do apartamento estalar e suspirar. Uma versão domesticada da voz do inverno. Percebi que a questão não era mais se eu era um bom filho ou um bom assistente social. A questão era se eu conseguiria parar de usar as regras para fazer o que a raiva já havia decidido. Pela manhã, a neve havia se transformado em lama. Assinei o último formulário em silêncio, meu nome, uma linha escura que me ligava a cada decisão que nos trouxe até aqui. Lá fora, a cidade gotejava e brilhava. E pela primeira vez, eu não sabia dizer se estava resgatando a ela ou a mim mesmo, ou apenas arrumando o mundo para que a papelada parecesse limpa quando tudo acabasse. 3 dias após a reunião no serviço de proteção, assinei a alta no recanto aconchego, enquanto uma enfermeira recitava uma lista de verificação com uma voz cansada. Senhora Mendes está estável, um pouco sonolenta, por causa dos remédios da noite. Eu rubriquei cada linha como se as rúbricas pudessem substituir a certeza. No quarto, minha mãe estava sentada ereta na maca. Cabelo penteado, batom impecável. O calor deixando um brilho mol em sua pele. Ela me observou assinar como uma professora corrigindo uma prova. Na ambulância, sentei-me no banco de frente para ela. O motorista Hal ajustou o baixo da G para um chill, e o Quaachá e a sirene nunca soou. Deslizamos pela cidade em degelo como um segredo. Ela abriu os olhos. Você escolheu isso porque a lei mandou? Ela perguntou. Ou porque a culpa mandou?
O cinto em seu peito clicava suavemente com as curvas. Eu não respondi. Ela estendeu a mão por baixo do cobertor e me entregou um envelope fino. Dentro havia uma fotocópia do dossiê que eu havia montado. As tabelas de comparação, os registros de inspeção, minha nota na margem soando como um sino. Em conformidade, sem violação. Alguém havia sublinhado essas palavras em vermelho. Você aprendeu a manter as mãos limpas, disse ela, quase com carinho. Pensei nas enfermeiras do Recanto Aconchego, em um funcionário com acesso fácil a uma copiadora e em uma velha senhora que conseguia fazer amigos no tempo que uma chaleira leva para ferver. Guardei o envelope no meu casaco. O motorista entrou na rodovia e o inverno se abriu à nossa frente, cinzento e infinito. No lar cume da serra, Beatriz Lima nos encontrou na calçada, com um sorriso rápido e firme. A ala oeste está pronta, disse ela. É mais clara a esta hora do dia. Diego estava no vestíbulo. As mãos nos bolsos, o bloco de notas fechado. Ele viera como testemunha, mas parecia mais que viera, ver se eu conseguia fazer uma escolha sem me esconder atrás do livro de regras. Nós a levamos por um corredor que parecia completamente diferente daquele que ela havia deixado. O carpete macio sob as rodas. Uma luz quente, uma janela no final, derramando sol pelo chão. O termostato no quarto marcava 23 das 10, um número que parecia alívio. Ajudei a levantá-la da maca para a cama. Os músculos dos meus antebraços tremiam com o esforço e com outra coisa. Ela agarrou meu pulso, no mesmo lugar que fica azul no frio. Quando você era pequeno, ela disse, eu tinha medo que você fosse sensível. Eu não sabia como amar uma criança sensível. As palavras pousaram sem acusação, como um boletim meteorológico que ninguém poderia mudar. Ela me observou fechar as cortinas e estendeu a mão novamente, segurando a minha como se testasse seu peso. Naquela noite na varanda, disse ela, eu não tive a intenção de te trancar para fora. A porta emperrou com gelo. De manhã, quando você ainda não tinha batido, eu me perguntei por quanto tempo você aguentaria. Eu queria ver. A cama zumbiu ao descer 1 centímetro. Olhei para a janela, a moldura limpa e firme, do tipo de vedação que não cede. A parte de mim que mantém registros anotou em tinta invisível. Alegação de acidente. Depois, experimento. A parte de mim que recusa a sensibilidade se perguntou se acreditar mudaria algo que eu já sabia. Lucas entrou, segurando uma manta de tricô dobrada, vermelha e creme, os pontos um pouco desiguais. Da senhora Lúcia, disse ele, colocando-a na cadeira. Ele não olhou para mim, nem para ela, apenas para a manta, como se ela pudesse explicar algo que ambos tínhamos perdido. Diego assentiu uma vez da porta, como se dissesse que a cena combinava com o arquivo. Cama aquecida, colega de quarto gentil. Como se a boa papelada nos encontrasse mesmo sob a luz do sol. Beatriz voltou com a confirmação de admissão e uma caneta. Você quer assinar o termo de transferência? Ela perguntou gentilmente. A linha superior dizia: paciente transferida a pedido da família. A tinta pareceu mais pesada do que o normal ao deixar meu nome na página. A assinatura borrou um pouco antes de secar. Uma respiração no vidro. Quando terminamos, mamãe virou o rosto para mim. Você pode parar agora, disse ela. Estou cansada. Olhei ao redor do quarto. O ar estava quente, mas não pesado. Eu podia sentir o cheiro de sabonete em vez de água sanitária. Suas mãos ainda estavam frias nas minhas. Lembrei-me de 100 versões de Querer Vencer. Nenhuma delas se parecia com isso. Saí para o corredor. A neve molhada lá fora havia se transformado em lama que brilhava como estanho. Diego se juntou a mim perto da janela, com vista para o estacionamento. Como se sente? Ele perguntou. Tendo um arquivo perfeito?
Observei minha respiração embaçar o vidro e desaparecer. Como se o frio não tivesse mais para onde ir, eu disse. Ele não anotou isso. Apenas ficou ali, o tempo suficiente para que o silêncio parecesse companhia. Quando me virei, ela chamou meu nome. Arthur. Parei na porta. Ela segurou meus olhos da maneira como um pai segura os ombros de uma criança, firmando-a antes que ela saia da calçada. Você venceu, disse ela. Não há prêmio. A verdade disso quebrou algo que eu vinha sustentando durante todo o inverno. Eu assenti e saí antes que pudesse discutir com uma frase que finalmente havia encontrado seu clima. Um mês depois, voltei para uma revisão de rotina e encontrei a ala oeste mais suave, como se o próprio prédio tivesse relaxado. Beatriz me encontrou com uma breve atualização no posto de enfermagem. Terapia em dia, apetite bom, sono melhorado sem os sedativos pesados. Ela está presente, disse Beatriz, escolhendo a palavra com cuidado. Ruth estava tricotando perto da janela quando entrei. A manta vermelha e creme jogada sobre o encosto de uma cadeira. Ela ainda abre uma frestinha na janela de manhã, disse Ruth com um sorriso. Só um pouquinho. Depois, ela fecha a cortina e deixa o sol fazer o resto. Mamãe estava sentada, lendo o jornal, os óculos baixos no nariz. Ela ergueu o olhar e me estudou com uma calma que eu não reconhecia. Aqui é quente, disse ela, mas não abafado. 20 degrees, respondi sem pensar. Ideal para conforto cardiovascular e sono. Ela largou o jornal, um toque de diversão no canto da boca. Você ainda fala como um relatório. Ela pegou um envelope selado da gaveta da mesa de cabeceira e me entregou. O original, disse ela. Do recanto, aconchego. Não preciso mais disso. Dentro estavam as páginas que ela havia mostrado na ambulância, minhas anotações, a frase que eu usara como armadura. Sem violação, dentro do padrão. Frio legal. Li uma vez e reconheci a voz que eu usara para manter os sentimentos à distância. Rasguei as páginas lentamente e as joguei no lixo. Ela observou, sem triunfo. Seus olhos brilharam, mas não transbordaram. Beatriz bateu e entrou com um folheto. Vamos começar um pequeno grupo na próxima semana, disse ela. Um programa sensorial que usa estímulos quentes e frios para ajudar na regulação. Gostaríamos de inscrever sua mãe, se ela quiser. Mamãe assentiu antes que eu pudesse responder. Eu posso aprender a conviver com ambos, disse ela. Uma frase simples, mas que reorganizou o quarto. Lucas chegou com café e um sorriso envergonhado. Ele colocou um buquê de flores frescas na mesa e pegou a manta, ajeitando um laço solto de volta no lugar. A senhora Lúcia perguntou se você está se mantendo aquecida, disse ele para mamãe. Ela tricotou isso para você do mesmo jeito que costumava deixar a janela do porão destrancada. Mamãe passou a mão sobre a lã como se lesse braille. Diga a ela obrigada, disse ela. Pelo calor, pela janela. Foi a gratidão mais limpa que eu já ouvi dela. Sem performance, sem subtexto, apenas a frase por si só. Algo se aliviou no meu peito que eu não percebia que estava segurando. Sentei-me com ela por um tempo. Não revisamos o passado, nem atribuímos culpa, nem traduzimos a dor em normas. Falamos sobre as palavras cruzadas, sobre a neta de Ruth, sobre como o sol da tarde na ala oeste deslizava pelo chão como um gato encontrando seu lugar para uma soneca. Quando me levantei para sair, a luz pousou sobre meu pulso. A pele não empalideceu. Pela primeira vez, meus dedos não estavam azuis. De volta ao escritório, um envelope acolchoado esperava na minha caixa de correio. Dentro, um cartão
com a caligrafia cuidadosa de Lúcia. As letras largas, a tinta um pouco desbotada. Você uma vez caçou a justiça, linha por linha, em formulários, ela escreveu. Tente procurá-la onde as pessoas realmente vivem. Respiração, calor, mãos. Papel não aquece ninguém. Segurei o cartão até que o papel absorveu o calor da minha palma. Dirigi sem o aquecedor ligado. Em um semáforo vermelho, abaixei a janela e deixei o vento da primavera me encontrar. Trazia terra molhada, pinho descongelado, um cheiro distante de roupa lavada de uma casa que eu não conhecia. Pensei nas maneiras como ambos usamos a temperatura para nos escondermos das partes de nós mesmos que não suportávamos. Ela chamava de caráter. Eu chamava de conformidade. Nenhum dos dois tocou naquilo que precisava ser tocado. Estacionei em frente, ao Lar Comida Serra, novamente. Não porque precisava, mas porque os hábitos às vezes querem um final melhor. Não trouxe uma prancheta. Não recitei números para ser recepcionista. Sentei-me em um banco no saguão, onde o ar parecia um meio-termo razoável, e observei as famílias indo e vindo com a carga comum de flores, suéteres e café morno. Quando subi, minha mãe estava cochilando. Não a acordei. Deixei o cartão de Lúcia na mesa de cabeceira, sob o vaso, a borda aparecendo como um sopro de algo novo.